Fala galera, tudo bem? Eu estava batendo um papo recentemente com meu amigo Douglas Prodóximo sobre o acontecido do atentado ali contra o Donald Trump, presidenciável nos Estados Unidos, agora basicamente já vencedor das próximas eleições. Mas isso não é o ponto central. Durante essa conversa, o Douglas se propôs a fazer uma análise diferente, com cálculos balísticos diferentes, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dá uma olhada aqui nos cálculos que o Douglas fez com a explicação dele próprio. Confira. Ali teve um tiroteio lá em Butler, na Pensilvânia, e segundo a imprensa, o atirador estava a 150 metros. Como eu não confio muito nos dados que a imprensa passa, eu resolvi tirar a minha dúvida. Então, com os dados que eu tenho disponíveis, né, que é o vídeo, e alguns dados básicos, bem básicos de balística, eu fiz o cálculo aqui da distância teórica ali que o atirador estaria. Para fazer esse cálculo, o que eu fiz? Né? Eu peguei alguns dados de munições da CBC, aqui, por exemplo, uma munição 762 por 51, né? A velocidade na boca aqui do cano é 850, a velocidade aqui em 100 metros do cano aqui já é 780 metros por segundo, né? Então, fiz isso com 3 munições e fiz uma média. Né? Então, eu tenho a 762, a 556 e a 308. Né? Então, a 308 aqui, todos os dados eu peguei da CBC. A balística bem básica, tá? Peguei o vídeo, apenas o som do vídeo. Usei um programinha bem simples de edição de som aqui, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o som do vídeo completo, né? Dele falando, daí começam os disparos, né? O que me interessou do som foi esse trecho pequeno aqui, ó, que é o som que o projétil faz ao passar perto do microfone e o som do disparo em si, que vem lá da arma. Tá? E o tempo de duração desse som aqui deu 0,22 segundos, né? 0,2222, né? Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma média dessas munições da CBC, uma velocidade média, calculei aqui a velocidade média para fazer a munição teórica, tá? Média, né? Então, tive esses dados aqui, de 0 a 100 metros, de 100 a 200, 200 a 300, tá ok? Fiz o cálculo, né, da velocidade não, do tempo que leva para a munição viajar metro a metro, respeitando esse gradiente de velocidade aqui, né? Então, por exemplo, aqui tem 10 metros de deslocamento, então eu tenho aqui de metro em metro, eu atualizo a velocidade e faço o cálculo de quanto tempo leva para ele fazer o próximo metro, né? É um cálculo bem simples, o pessoal que mexe com programação vai saber que isso aqui está bem simples, não está otimizado, mas eu fiz aqui só para deixar bem claro, né? De 100 a 200 metros, eu tenho aqui de 0 a 100 metros, né? Eu tenho aqui o primeiro metro até o 100º metro, porque aqui nesse sistema ele só conta o último valor menos 1. Então eu tenho passo a passo e vou adicionando esses valores aqui da velocidade, do tempo que o projétil leva para se deslocar. Né? Daí eu tenho aqui de 100 a 200, e no caso aqui de 200 a 300, tá? Mas aqui está tudo ok, só ali que estava no comentário que não estava muito bom. Então, eu fiz o cálculo aqui, desse cara, daqui eu fiz o mesmo cálculo para o som é 341 metros por segundo, inclusive levantei esses dados ali, eu peguei a altitude do local que fica, a altitude não, a temperatura do local onde estava sendo feito o comício, e deu bem próximo da velocidade padrão do som, então aqui eu não mexi. Fiz todos os cálculos, plotei um gráfico aqui. Esse gráfico, o que ele me diz? Né? Aqui é o deslocamento do projétil. Tá? Então, 150 metros o projétil leva praticamente 0,2 segundos. Né? Então, tem aqui 150 metros no eixo X e o tempo no eixo Y.
né? Aqui é o som, o deslocamento da onda sonora, né? Então eu tenho aqui 150 metros, leva um pouco mais de 0,4 segundos para se deslocar, né? Com esses dados, o que eu fiz? Eu peguei o intervalo de som, né? Que é aquele 0,22 segundos entre o som do projétil e o som do disparo. E contei aqui casinha a casinha, né? Então, cada casinha disso aqui é 0,02. Então, aqui precisa ter 11 casinhas para dar o 0,22, né? Tem aqui, se a gente fizer a contagem aqui, tem 4 aqui, 5 aqui e mais 2 aqui. Mais 2 aqui, mais ou menos, né? Então, a gente tem aqui o tempo de aproximadamente 0,22 segundos entre o som do projétil e o som do disparo da arma, né? E cruzando esses dados no gráfico, eu consegui chegar nesse valor aqui de 130 metros, né? Aqui cada intervalo é 5 metros, aqui é 130 metros. Então, parece ser bem razoável ali a distância que foi publicado na imprensa. Só para exemplificar, né, quanto que varia isso aqui, por exemplo, eu vou colocar do 308, que a gente tem uma velocidade mais baixa aqui, né, só do 308, eu não vou fazer do valor médio, vou fazer do 308 aqui, com os dados da CBC, tá? São os dados bem simplificados, mas também servem para a gente ter uma ideia. 308, aqui eu repito todos os cálculos do programa. E eu tenho aqui, já deu para ver que o gráfico já não está coincidindo mais ali. E eu tenho aqui 11 pontos, eu vou ter mais ou menos aqui, ó, nos 145 metros, é mais ou menos aqui, ó. São 5, 5, mais um aqui, ó. Então, 140 metros, né? Para ver que, como dependendo muito da plataforma, do tipo de armamento e munição, a gente tem uma boa variação, né, da distância estimada. Por isso que ainda eu concordo lá que estava aproximadamente 150 metros, né? Provavelmente usaram até a munição um pouco mais lenta. Mas é o que dá para calcular com esses dados em mãos. Tá aí. O que você achou dos cálculos do Douglas? Deixa o seu comentário aí. Eu achei, no mínimo, interessante a forma que ele encontrou para estimar a distância do atirador.